Olá amigos, aqui é Cleron Andarilho trazendo mais vocês informações que você não vai ver na maioria dos sites brasileiros. E eu falando de novo de Assassin's Creed Shadow porque tá divertido. Tem gente defendendo, tem gente não defendendo, mas não importa, porque a verdade é uma só. E como eu sei que vocês não vão gostar do que eu vou falar, eu vou deixar outra pessoa falar comigo. Kaida, ele é um youtuber afro-americano, vou deixar o canal dele aqui. Tá aqui o canal dele, ele é gamer, amateur film critic, pro gamer, elite waver, de acordo com ele. E ele fez um vídeo falando disso. E como eu sei que a maioria não vai gostar de eu botar em inglês, eu legendei para vocês. Então vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá. Legendadinho para vocês. Got our first look at the new Assassin's Creed game, and I gotta say, man, I'm not impressed. I'm actually just really annoyed right now. We have two main protagonists, one female, one male, just like Odyssey. We're gonna be using Neo. I hope I said that right. A female Japanese character. And for the male character, they're gonna be using Yasuke. Now, I'm annoyed because they're using Yasuke, and I'm gonna tell you why. Yasuke is what they want to say is the first black Japanese samurai, when in all actuality, he was not even a samurai. He was a retainer, so he wasn't even a full-blown samurai. And for all of the characters they could have used for Japan, all these kind of different people they could have picked from, they picked Yasuke. Why do they pick Yasuke? Because he's black. So in context, that doesn't matter to me, because in all the Assassin's Creed games, every single character has been of some kind of different race and nationality, so that doesn't matter to me. That's fine. But you have to understand what day and age we're in. You have to understand the kind of social shit that they want to try to get across in these video games now. So instead of using a Japanese man in a game based in Japan, like they did with the other Assassin's Creed games, Altair, he was an Arab, obviously. One of my favorites, Connor, in Assassin's Creed 3, he was Native American, that was fine. And the most famous of them all, Ezio Auditore, who was Italian. So why in all those games would you have a character representative of the region they're from? But in this game, you want to demote a Japanese man and then use Yasuke. I understand why, we know why, but they're not going to tell you why, because if you call it out, you're some kind of ist or phobe or whatever. And since I'm black and I'm calling it out, that means that I must hate my skin or something. You know how they do. I just see this and my immediate thought is they did this for brownie points. I can't think of any other reason why you would have a Assassin's Creed game based in Japan, which we've been clamoring for since the beginning of Assassin's Creed, and then have the main protagonist that is a male be black. I see that and I'm like, there's no other reason than I want claps for it. There's no other reason. And I'm an Assassin's Creed fan. I've played every game. I love every game. And one of my favorite characters is actually Cassandra from Odyssey. So nobody can sit here and say, I don't like women or I don't like diverse people or whatever, when one of my favorite characters is diverse. Hell, Connor Kenway and Hatham Kenway, those are some of my favorite characters from Assassin's Creed. So before the idiots want to start, that's not the reason. The reason is I see straight through this bullshit and I know exactly why they picked this character. It's annoying. That's like if Ghost of Tsushima, instead of using Jin, they used a white dude. People would be like, that doesn't make any sense. This doesn't make any sense to me. It's stupid. I know exactly why you're doing it. I see straight through it. It's annoying. It's pandering. It doesn't do anything for me but piss me off. Bem, ele disse aí, gente. Vai discordar com ele? Então. Aí eu procurei outras coisas também. Aqui. Learning the Law. Assassin's Creed Liberation, sem controvérsia. É uma mulher como personagem principal. Black Freedom Cry, sem controvérsia. Assassin's Creed 3, que é nativo americano, sem controvérsia. Perguntando pelo primeiro personagem principal. Assassin's Creed japonês masculino no Japão desde 2008. IGN, você é racista. Califórnia sendo Califórnia. Basicamente isso que ele está falando. Vamos ver aqui. Tá aqui, o IGN falou isso aqui, ó. Assassin's Creed Shadow está sendo criticado por apresentar o protagonista samurai negro, mas não vamos fingir que de repente nos preocupamos profundamente com a representação asiática. Aí é legal que esse cara aqui respondeu, ó, Andy Face. Deixa eu botar a tradução aqui. Andy Face é chinês. Esse filho californiano afirma falar por todos nós, quando ele é um americano coreano que provavelmente tem alguma rixa de longa data com uma invasão que aconteceu com seus ancestrais há 100 anos, como todos esses leque ativistas fazem.
nem mesmo a consciência cultural para fazer com que um colunista japonês escrevesse seu artigo difamatório. Sou chinês e ainda tenho mais empatia do que esse idiota. Besteira vergonhosa e desprezível do colonizador e mais uma vez sufocando as opiniões asiáticas reais. Exatamente. Engraçado isso, que os japoneses não querem, eles não gostam, não gostaram. Aí aqui tem aqui, ó. Colonat Otaku Keeper, é um japonês que mora nos Estados Unidos. Não adianta nada para a representação asiática ter outro herói samurai. É claro que não, porque vocês esquerdistas veem a cultura japonesa como adjacentes aos brancos. E, portanto, ela não precisa de representação porque não é considerada diversidade. Exatamente. Os cheirosos e lacradores veem asiáticos como brancos. Eles não gostam de japoneses, principalmente japoneses. Eles não gostam. Aqui, ó. E aqui o cara fala uma coisa certa, ó. Empresa Ubisoft, conhecida por cobrar demais os consumidores, CEO diz que você não será dono dos games, jogos AAA, chamam o pessoal de insetos, no caso que ele fala, bugs, né? Bugs, no caso, erros, um monte de erros que os jogos têm da Ubisoft, revisionismo histórico, abuso interno, um monte de gente reclamando que tem abuso lá dentro da empresa, longa história de não cumprir suas promessas, e os lacradores falam, devo defender Yasuke contra os fanáticos, não importa o custo. Essas pessoas são verdadeiros escravos modernos. Ele está falando que eles estão defendendo exatamente isso, exatamente esse tipo de coisa. Aqui, ó. Tirei o print aqui, ó. Ubisoft Japão. 18 mil dislikes contra 2,3. Trailer do Assassin's Creed Japão. Assassin's Creed Shadows. Ou seja, japoneses, onde o game é no Japão, os japoneses não gostaram. Né? E aqui, ó, quem tá fazendo, ó. Assassin's Creed Sombra. Escritor principal, mulher liberal branca. Sasha Smith, Japão, estudos de gênero, mulher liberal, branca, canadense. Afirma que o Wikipedia é confiável. Escreve uma peça inteira denominada Gêneros Não Binários em Genji e Contos de Garotos Idolatrados. Que poderia dar errado, né? Porque, basicamente, quem criou, esse é os criadores de Assassin's Creed atual, um bando de mulher branca que os lacradores estão defendendo. Peraí que tem mais uma coisa aqui que eu queria pegar. Acho que eu não tenho mais. Então, mas basicamente é isso. Os lacradores, já cheirosos, eles veem os japoneses como brancos. Então, por isso, não merecem representação. Na visão deles é isso. Isso mostra que, como sempre eu falo, cheirosos lacradores são racistas. Eles só não querem admitir que são. E disfarçam como heróis da diversidade. Mas não, eles são racistas. E não é só isso. Eles também são burros. Porque, como o próprio... Acho que até o Asmund Gold falou aqui. Vou até colocar aqui. Aqui, ó. Talvez seja essa estratégia deles. Adicione um personagem principal para um jogo que seja realmente controverso e dessa forma desviará a atenção do fato que você está tentando fazer com que as pessoas gastem $130 num jogo. Então, grande parte disso é isso. O jogo, primeiro é a Ubisoft, uma empresa predatória que muita gente estava reclamando há muito tempo. É uma empresa que cobra demais pelos seus jogos. A maioria dos escritores são brancos, os donos são brancos, mas mesmo assim, porque eles colocaram um negro no Japão, tá todo mundo protegendo. É incrível, né? O mais legal é que o Kaida, né, o youtuber aqui, Kaida, fala exatamente disso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha o que ele fala. So just when you thought Assassin's Creed Shadows, no pun intended, couldn't get any worse, here are the prices for this game. Ubisoft doing the exact same thing they're doing with Star Wars Outlaws, exactly why people don't want to buy the game, having 3 different tiers ranging from $70 to $110 to $130. And this is a single player game, right? The first tier, you only get the base game for $70. No early access, no pre-order quest or nothing like that. A quest is already in the game, but you need to pay more in order to play the quest.
$110 actually. You get a season pass for a single player game. You know, something that you care about in a single player game. You know, cosmetics and shit. You get to pay more money for cosmetics in a single player game that you should be able to unlock by playing the game. And 3 days early access. We know how that goes. Y'all saw the Suicide Squad shit. And then it gets even worse. $130 for the Ultimate Pack. What does it come with? It comes with skins. Not to mention, it's an always online game, so you need to be on the internet in order to play a single player game. I told you, the biggest red flag for this game is not Yasuke. Yes, I was saying it wrong. It's Yasuke, just like Sasuke. You got me. The biggest red flag for this game is that it's a Ubisoft game. They're going out the bat just showing you they don't care about you. They just want you to spend money. They don't even want you to spend $130. They want you to subscribe to their little Ubisoft Plus to be in their little ecosystem just like Xbox Game Pass. Everything that we're learning about this game beforehand is just like, nope, that's it. We don't want it. Basicamente isso, gente. Então, no final, é isso. No final, é um game que colocou... Era para ser um game com japoneses, no Japão, com japoneses como principal. Colocaram Yasuke, porque era uma figura histórica que já existia, mas colocaram apenas para cheirar, né, lacrar, para que os lacradores defendam a todo custo um game que provavelmente vai ser ruim, vai ser genérico, vai custar absurdo, cheio de microtransações, e o pessoal basicamente se enganou para proteger um game feito por um monte de brancos e uma grande corporação predatória pra caramba. Olha só como eles são espertos. É igual Hollywood. É por isso que eu falo. Lacradores, além de serem racistas, são burros. Isso é um fato. E eu lembro até quando Ghost of Tsushima saiu. Quando Ghost of Tsushima saiu, a maioria dos lacradores, jornalistas de IGN reclamaram que é um jogo americano feito no Japão, porque Ghost of Tsushima se passa na ilha de Tsushima, no Japão. A questão é que os heróis, os personagens lá são todos japoneses. E os lacradores reclamaram, os jornalistas de games reclamaram que os brancos fazendo um jogo usando o Japão é apropriação cultural e blá 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 blá. Aí o que aconteceu? Como eles respeitaram a cultura japonesa e colocaram um jogo com os japoneses como os principais, os japoneses adoraram. Os caras lá são considerados muito famosos lá em Tsushima, na ilha lá do Japão, onde se passa o jogo. Simples assim. E agora os japoneses odeiam Assassin's Creed porque estavam esperando um herói todos japoneses, não só apenas uma garota, mas o herói samurai japonês também. O que eles fizeram? Não fizeram isso, botaram Yasuke, uma figura menor da história lá do Japão. Fazer o quê, né? No final, só provando o que eu sempre falo, né? As corporações enganam os lacradores que nem políticos enganam seus votantes. É incrível. Bem, gente, por hoje é só. A gente se vê outro dia.